Seja muito bem-vindo ao Cast Empreendedor. Eu sou o Alisson. Eu sou Raíssa Oliveira. E hoje nós temos um episódio que vai ser de tirar o fôlego. Você que é dono de negócio, você que está pensando em montar um negócio, se prepare, porque hoje o repertório, como diria o maranhense, vai ser muito massa. Hoje eu tenho aqui a honra de receber no nosso estúdio o professor, palestrante, mentor, doutorando pela Universidade de Coimbra. E o que mais, Raíssa? É muita coisa. Eu acho bom ele começar a falar, que é pra vocês irem anotando aí. Entendeu? Gente, autor de mais de 6 livros, já tive a oportunidade de ler um dos livros dele. Gente, tô até arrepiado de estar recebendo ele aqui. Vamos deixar de mistério, apresentar a vocês o nosso amigo Fernando Coelho. Seja muito bem-vindo, Seja Fernando. muito bem-vindo. Obrigado, é um prazerzaço estar aqui com vocês e com a audiência do Cast Empreendedor, falando sobre negócios, empreendedorismo, experiência do cliente. E bora lá fazer esse bate-papo legal. Já entenderam, já sentiram aí que vai ser um aulão, né? Então é papel e caneta na mão. Imagine só, você ter 1 hora de mentoria gratuita com um especialista em experiência do cliente. Gente, é um know-how muito grande que nós vamos ter por aqui. Vamos lá. Então, bora lá. Eu queria começar hoje falando sobre CX, né? Algumas pessoas talvez já conheçam, outras nem tanto. Eu queria que você pudesse explicar para quem está nos acompanhando, Fernando, o que é o CX e como a gente pode colocar ele na prática dentro do negócio. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é desmistificar a experiência do cliente. Porque vovô, lá em 1960, ele já fazia experiência do cliente no balcão da mercearia na Rua Grande, né? Então, muita gente ouve o nome Customer Experience e acha que é só para grande, só para gigante. E não é. Então, eu quero diferenciar o que é experiência, o que é atendimento e o que é Business Experience. O que é atendimento? É um processo transacional. Você está precisando de algo, eu tenho esse algo, eu te vendo, você me paga. Te atendi, né? Sim. E aí pode acontecer um atendimento encantador. Então eu fui lá e supri a sua necessidade. Você estava precisando desse algo, eu identifiquei o seu perfil, as suas necessidades e te ofereci algo a mais. Aí você vai virar e vai falar, uau, que atendimento incrível. Isso ainda não é experiência, tá? A experiência são todos os pontos de contato que um cliente ou um possível cliente vai ter com uma marca antes, durante e depois do processo de atendimento. Ponto 1. Ponto 2. A experiência do cliente, além de todos esses pontos de contato, envolve todas as variáveis durante esses contatos. Exemplo, no processo de atendimento, não é só o atendimento. É o aroma que está nessa loja, a música que está tocando nessa loja, são as cores da parede dessa loja, é a iluminação dessa loja. Por quê? Porque nós somos, antes de clientes, seres humanos. Então nós somos dotados de emoção, nós somos dotados de sentimento, nós somos dotados de repertório, nós somos dotados de memória e qualquer elemento ou qualquer coisa que ative um gatilho emocional em você vai impactar na sua percepção. Consequentemente, vai impactar na sua experiência de marca e não só de cliente. E aquilo vai te gerar uma memória. E aí você vai virar e falar assim, toda vez que eu passo naquela loja eu sinto tal coisa, ou toda vez que eu vejo isso eu sinto tal coisa. Por isso que você sabe que Melissa é Melissa pelo cheiro, né? Sim, Por isso que você sabe, exatamente da Melissa, né, que M. Martin é M. Martin pela iluminação, disposição de móveis ou também pelo cheiro. Aí entra depois o fator atendimento e todos os outros fatores que estão envolvidos ali. Isso é experiência, né? Então a gente falou de atendimento, falou de experiência, agora vamos falar de Business Experience, que ele está acima de tudo isso. É a experiência do negócio, que aí envolve vários outros aspectos. Então envolve o processo de inovação, o processo de entrega, o processo de tecnologia. Qual tecnologia marca X ou Y está utilizando para ajudar na experiência entregue, né? Então envolve todo
todo o aspecto que a gente chama de back, né? Envolve todo o back stage e front stage no processo de atendimento e entrega da experiência efetiva do cliente. Então são 3 pontos que são diferentes e que vão ajudar, no final das contas, o empreendedor em uma coisa: faturar mais, ganhar mais dinheiro, fidelizar o cliente, reter o cliente. Então, a experiência do cliente, traduzindo, são todos os pontos de contato e percepções construídas em uma pessoa que é cliente a partir do contato com sua marca. Isso é a experiência do cliente. Você que tá em casa sentiu a pressão que vai ser o nosso podcast de hoje? Pois é, nós estamos apenas começando e a gente já começa a perceber, Fernando, o seguinte, que existe um ruído dentro dos conteúdos que as pessoas acessam, né? Porque tem muita gente que eu tenho certeza que caiu a ficha agora. Atendimento é uma coisa, experiência é outra. Embora eles estejam ali bem próximos, juntos ali lá do ladinho, pode confundir, mas que trata-se de coisas totalmente diferentes. Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta também para fazer, que é a tão falada jornada do cliente. Como que funciona esse processo de criação dessa jornada do cliente? Porque o que nós vemos hoje? Só montou o próprio negócio, ela dentro do planejamento estratégico dela vai precisar definir quem é a pessoa que ela vai vender, aquela persona que ela vai precisar montar. Mas as pessoas têm muita dificuldade nesses inícios. Sim. Não sabe, tá perdido, porque não sabe por onde começar. Então, como que se monta essa questão da jornada do cliente? Pronto, agora eu vou falar. Pega papel e caneta que eu vou te explicar. Se você der um Google hoje, jornada do cliente, você vai ver frameworks, né? Aqueles boards extremamente complexos. E eu tô no movimento agora, que é o movimento BBF. Básico bem feito, né? Porque quando você vai para dentro de uma Equatorial da vida, de uma Light da vida, que são empresas com Equatorial 11 milhões de clientes, Light 4 milhões de clientes, são empresas que eu já passei e que eu ajudei a desenhar jornadas, é muito complexo de fato, porque são várias jornadas, né? Mas o carinha que tá aqui com a hamburgueria dele, o sushi dele, né? A boutique dele, como é que ele vai fazer a jornada? BBF, básico bem feito. Nesse livro aqui eu falo inclusive isso, né? Você precisa pensar basicamente em 4 etapas, porque você vai dividir a jornada em etapas, né? Então vamos pensar aqui em 4 etapas. Etapa de pré-entrada, que é eu tô pedindo um orçamento, eu tô falando contigo no Instagram, alguma coisa do Primeiro tipo. contato. Primeiro contato, seria o primeiro contato. Que pode acontecer sem essa pré-entrada, tá? O primeiro contato já pode ser na entrada. Eu fui no ponto físico e ali é meu primeiro contato. Então pode acontecer os dois. Depois vem entrada. Cheguei na loja. Como é que eu sou recebido? Como é que eu sou recepcionado? Anota isso. Como é que eu sou recepcionado? Como é que eu sou abordado? Como é que identifico a minha real necessidade? Depois vem a jornada de execução, né? Então, pré-entrada, entrada, execução. Na jornada de execução, você vai ter ali alguns elementos que vão te ajudar no processo de vendas. Vamos, para tangibilizar, imaginar aqui que é um local físico, um processo de vendas. Aí você precisa identificar qual é o perfil desse cliente. Você precisa identificar qual é o perfil não só de compra, qual é o perfil comportamental desse cliente. Você que é de comportamento sabe disso. Sim. Né? Qual é o perfil comportamental? Já eu vou te fazer uma pergunta. O que ele está necessitando? O que eu posso cruzar com o que ele está necessitando? Né? E ali eu faço uma venda adicional, uma venda agregada. Upsell, né? Que é o cross-sell ou upsell. Eu faço esse processo e eu crio rapport, que você é de comportamento também sabe disso. Conexão emocional, né? Perfeito. E aí eu vou te dar um exemplo já prático disso. E a última etapa, que é a etapa de saída, né? Então, a etapa de saída é a finalização. É o momento que eu estou pagando, né? Exemplo prático. Você chega... Pode falar nome de marca? Pode. Você chega na Drogazil, né? A Drogazil você tem um momento de entrada, jornada de entrada. Tudo bom? Você veio buscar o quê? Doflex? Ok. Me consegue só seu CPF pra eu já ir adiantando o seu desconto? Sim, verdade. Não é assim que vai? Desse Aí jeito. quando ela vem, isso foi jornada de entrada. Sorriso, simpático. E não é igual a farmácia vizinha, tá? Que é pouco simpático. Sim, sim. E aí, quando ela vem, ela já vem com aquele cupomzinho, né? Que tem o teu nome, hiperpersonalização. E os descontos relacionados ao teu comportamento de compra. Então é hiperpersonalizado mesmo. Se você costuma comprar sempre sabonete, vai vir lá um desconto de 15% de sabonete para você comprar ali. O que ajuda aí? Agora começa a execução. Rapport tem teu nome.
tem o sorriso, tem ela te chamando pelo nome, criou rapport, criou conexão emocional, né? Sim. Pra quem tá ouvindo a gente, rapport é uma teoria da psicologia que fala sobre processo de construção e conexão emocional. Ali já criou rapport, você já se abriu, né? Aí vem pro segundo ponto, o que tá na nota para te estimular a fazer compra é baseado no teu comportamento de compra. Inteligência artificial associada à hiperpersonalização. Aí você vai olhar e fala, ih, tô precisando de sabonete mesmo que já tá acabando. Cross-sell. Aí aconteceu estratégia de vendas. Experiência do cliente associado com tecnologia, associado com vendas. Aconteceu uma experiência ali efetiva que te levou a comprar mais. Por isso que os dados falam que empresas que utilizam a experiência do cliente têm até 6,5 vezes mais chances de vender mais. Por causa disso, né? Aí você vai pro caixa, experiência de saída. Você vai pro caixa, né? Ela já te chama pelo nome, ela diz, olha, seu Alisson, a gente tem R$5 aqui de cashback, se você não quer aproveitar, aí você já faz uma outra conexão. Porra, eu ganhei 15, aí eu tenho mais R$5 de cashback, vale a pena comprar aqui, né? Vale a pena comprar aqui. Então, experiência de saída. Mas além disso, se a loja estiver vazia, ela sai do caixa dela e ela te acompanha até a porta. Quem faz isso hoje? Se a loja estiver cheia, ela te acompanha até o final do caixa. Isso está no procedimento operacional padrão, que a gente chama de POP, né? Tá no procedimento operacional padrão, experiência de saída. Aí tem uma outra experiência que eu não falei, mas está no meu livro, experiência de enamoramento, é o pós. Aí você vai receber uma mensagem, oi Alisson, tudo bom? Passando aqui rapidinho só para saber como foi a tua última experiência com a gente. De uma nota de 0 a 10, onde 0 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito, como você avalia a sua experiência com a Drogazil? Você vai dar que nota depois de toda essa jornada? 10. Você vai dar 10? Com certeza. Né? Ela te estimula no processo de fidelização. Isso dá pra eu fazer na hamburgueria. Isso dá pra eu fazer no sushi. Isso dá pra eu fazer na boutique. Isso dá pra fazer em qualquer negócio. Não precisa ser um gigante como a Drogazil. Dá pra fazer. Quem tá ouvindo a gente que é pequeno, cara, esse é o BBF. É o básico bem feito. São coisas que Perfeito. a gente tá falando aqui de coisas básicas e que o cliente, qualquer empresário, empreendedor consegue aplicar dentro do negócio porque Totalmente. não existe um alto investimento em recurso financeiro. Uhum. Que é a principal dificuldade hoje desses empreendedores que também estão no negócio. A justificativa sempre é essa. Não tenho dinheiro. Não sou uma Nubank. Não sou uma Terra Azul. Gente, dá pra fazer, assim, com pouco recurso. Por exemplo, uma Drogazil usa um software de CRM. O cara vai no Google... tem o Google Docs, que Sim. é de graça, que você pode fazer um formulário e pesquisar ali com o teu cliente. Verdade. Né? Então, qual é o custo disso? Zero. Tempo. Bom senso, tempo e dinheiro zero. Sim. Teve algo que ele falou que eu peguei aqui, que muitas vezes a gente encontra dentro de boutique, dentro de salão de beleza, dentro de alguns lugares, e a gente fala... aliás, a gente escuta muito, né? É uma problematização que acontece do empreendedor chegar pra gente e falar assim: ah, mas meu colaborador, ele não faz como eu faço. A minha cliente, ela prefere ser atendida por mim. E, na verdade, é uma expansão do ego dela que ela converte para o cliente, para que o cliente queira comprar com ela, para que ela sinta que aquele cliente é dela, que aquele colaborador não vai pegar dela, como acontece com Vou os te dar salões. 2 exemplos práticos também, né? Eu atendo a área de saúde aqui. Eu vou te dar um exemplo, esse eu vou citar o nome, que é positivo, outro eu não vou citar o nome. Ontem, uma clínica me procurou e falou assim, olha, eu quero dar um treinamento pro meu time, esse discurso que você falou, parece que conversou com ele, foi exatamente esse discurso, e eu disse assim, não me contrata, não gasta dinheiro com treinamento neste momento, guarda esse dinheiro para uma outra coisa, organiza a casa. Eu fiz 3 perguntas para ele. Tu tem procedimento operacional padrão desenhado? Não. Tem script desenhado? Não. Tu tem indicadores de performance relacionados ao atendimento? Não. Não me contrata. Não me contrata. Para dar treinamento, não. Se tu quiser me contratar para te ajudar a desenhar isso, ok. Por quê? Porque o procedimento operacional padrão, ele é padrão para todo mundo. Não importa se é o dono do negócio que está atendendo ou se é a recepcionista, atendente ou operador. Está escrito o que tem que ser feito. Então, todo mundo tem que fazer daquele jeito. Se não fizer, não vai ter a excelência que a marca quer, né?
Perfeito. Vou te dar um exemplo prático, positivo agora. Deviane Portela, né? Doutora Deviane Portela é minha mentoranda. E aí as pessoas falam assim, quando chegam lá no consultório dela: meu Deus do céu, o seu atendimento é igual da D, né? Da doutora D. Porque tá escrito. A gente desenhou o procedimento operacional, ela tem uma fraseologia que é lindeza, né? Ela chama todos os pacientes dela de lindeza. E aí todos os funcionários dela têm que chamar o paciente de lindeza. Todos os funcionários dela têm que receber o paciente na porta. Isso é a fraseologia, a identidade verbal da marca. Perfeito. Quando ela vai na rádio, ela fala lindeza. Quando ela tá no Instagram, ela fala lindeza. Então, quando o paciente dela chega, a recepcionista dela tem que falar: bom dia, lindeza, tudo bom? Hoje você vai se consultar com o doutor U ou com a doutora D? Pronto, mas tá escrito no procedimento. A empresa que não tem POP é uma empresa que vai reclamar do funcionário. Aí entra outro aspecto, eu falo isso em toda aula de negócio minha. A culpa não é do funcionário. A culpa não é do colaborador. Se não está escrito, a culpa não é do colaborador. Exatamente. A culpa é do dono, é do gestor, é de quem comanda aquilo ali, que não criou um procedimento operacional padrão. Eu só posso cobrar o que está escrito. E aí, outra coisa que eu ouço muito de empresário: mas é óbvio que ele tem que fazer isso. Eu disse: o óbvio precisa ser dito, mais do que dito, desenhado. Treinar. Às vezes, escrito. E eu treino. Mas para eu treinar, as pessoas estão invertendo o papel. Elas estão treinando o que não está escrito. Sim. Para eu treinar, eu preciso treinar o que está escrito. Toda vez que alguém me contrata para dar treinamento, para dar curso, fala assim: mas tem POP? Porque para mim fica mais fácil treinar baseado no teu modelo de negócio, que é o POP. Não tem POP. Então não me contrata. Não me contrata, você vai primeiro desenhar o POP. Se tu quiser me contratar para desenhar o POP, eu desenho. Mas eu me recuso a dar treinamento nesta empresa que não tem POP. Porque meu treinamento vai ser em vão. Você vai gastar dinheiro, não vai ser investimento, vai ser gasto. Você vai estar gastando dinheiro comigo. Primeiro desenho POP, né? É importante que as empresas tenham esse nível de consciência. E não tem. E às vezes o erro está no gestor, não está no colaborador. Eu tenho um cliente, vocês falando com relação à forma de se comportar dos colaboradores, e eu tenho um cliente que, vou até falar a empresa aqui também, a Unzielo, né, que é uma escola técnica, e todas as vezes que eu conversava com a equipe, eu perguntava: oi, tudo bem? E eles diziam: cada vez melhor. E com você? Todas as vezes, a ponto de eu dizer assim: rapaz, porque todo mundo aqui fala cada vez melhor? Não, é porque o seu Cícero, que é o nosso chefe, nos ensinou a falar dessa forma. Eu disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu também vou começar a falar assim, porque eu me sinto que a cada dia eu tô melhor também. E olha só, isso é neurovendas, é neuroatendimento, né? Quando fala Carolícias, né? Carolícia, ela vai lá e fala: até amanhã. Ela tá te ativando um gatilho mental. Sim. Cada vez melhor, tá te ativando um gatilho mental. Tenha um dia azul linhas aéreas, está te ativando um gatilho mental. Aí você vai associar isso, se você tem muito contato com aquela marca, você vai associar isso com outros contatos que você já teve, e aí vai criando o que a gente chama de memória afetiva. Então aquela marca, ela sai do patamar de marca e ela se transforma em uma love marks, que é uma marca apaixonante. E ela sai do patamar de memória curta para memória de longo prazo. Exatamente. Inclusive, Carol, da Carolícias, você pode ser nossa convidada aqui também, tá? Fernando, com relação, a gente falou sobre a questão da experiência do cliente e falamos da jornada, e agora eu queria saber o seguinte: como é que eu faço para medir, né? Quais são as métricas que eu posso utilizar dentro do meu negócio para saber como é que anda a minha jornada do cliente, a minha experiência do cliente, como é que eu faço para colher esses dados, essas métricas? Existem várias ferramentas, tá? Que você pode utilizar. A mais famosa é o NPS, que é o Net Promote Score. Todo mundo aqui, eu acho que já respondeu um NPS. Uma nota de 0 a 10, onde 0 é totalmente satisfeito, 10 é totalmente satisfeito, como é que você avalia? Se você indicaria e tudo mais. Então, essa é o NPS. O NPS, ele vai te resultar em 3 tipos de clientes. Os detratores, no popular, tô puto, né? O detrator é aquele que vai falar mal, que não vai comprar, que não vai voltar, que ele tá muito satisfeito. O neutro eu falo que é aquele que nem fede nem cheira, né? Você foi tão irrelevante pra ele que assim, não causou sentimento nem de satisfação nem de satisfação. Melhore com o neutro. E tem o promotor. O promotor, ele tá encantado contigo, ele vai evangelizar, ele vai advogar a favor da tua marca, ele vai voltar, ele é um vai vendedor comprar. externo e inconsciente. Ele é um vendedor
inconsciente, né? Então, essa é uma. A outra, eu falo aqui no livro, é o SES. E o SES ele tem muita relação com o NPS. O SES é o Customer Effort Score. Qual é o nível de esforço que eu tive que fazer para conseguir algo? Ou para comprar, ou para cancelar um serviço, ou para acessar alguma coisa. Eu me mudei agora, e aí eu fui fazer a compra da internet, né? Fui na Vivo, isso tudo no site, né? A nossa primeira, eu falo isso no meu livro, que a gente é 1D, 3A, 1H. 1D, Digital First. 3A, a gente quer tudo de fácil acesso, ágil, assertivo e humanizado. Então, primeiro local que eu fui foi site, né? Não consegui, todas as operadoras, se tem gerente de marketing ouvindo aí, não consegui nenhuma operadora, nenhuma. Nossa. Fui na Vivo, fui na Claro, fui em todas. Na Oi, na TIM, e na Estrela, não consegui nenhuma. Se for cliente de vocês, vocês avisem pra eles. Não consegui nenhuma. Aí eu disse, vou ligar. Liguei, e o porteiro do condomínio já tinha falado assim, olha, aqui tem tal operadora. Aí eu liguei, não tem. Aí eu disse, será que é o lote que eu tô localizado, né? Que é um condomínio novo, né? Será que é o lote que eu tô localizado? E aí eu disse, vou presencialmente, né? Aí no presencial deu certo. Olha o meu nível de esforço. Eu só contratei porque eu tava precisando. Mesmo. Sim. Porque eu tava precisando mesmo, porque não dá pra viver sem internet. Se tivesse uma outra opção mais fácil, aquela seria descartada. Sim. Então, quanto maior é o seu esforço, menor é o seu nível de satisfação. Porque olha o que eu demandei de tempo. Um dia entrar no site, ligar, me deslocar numa loja física, né? Então, quanto maior o esforço, menor é o nível de satisfação. Quanto menor o esforço, maior é o nível de satisfação. Então, a gente tem o NPS, a gente tem o SES, a gente tem uma que pouca gente usa, que se chama cliente oculto, né? Lá na consultoria, eu faço o processo de cliente oculto. E é muito engraçado, porque às vezes o empresário, você vira e pergunta pra ele, como é que tá teu negócio? Não, tá lindo, tá maravilhoso, né? A gente chama isso de miopia de marketing. Eu vou dar amanhã, hoje, eu vou dar no próximo sábado, uma palestra para presidentes de federações aqui no Maranhão, na FCDL, né, que é a Federação das Câmaras de Dirigente Logístico. Então vai ter presidente de todas as câmaras, né? E aí eu vou dar um treinamento para eles falando sobre miopia de negócio. O que é a miopia? Eu sou tão apaixonado pelo meu negócio que eu acho que ele é perfeito, né? E aí eu não olho os defeitos dele, o cliente oculto vem para revelar. Né? Então o cliente oculto ele olha pessoas, ele olha processos, ele olha as tecnologias que são utilizadas, ele olha a jornada do cliente, ele olha a execução da loja. O que acontece muito quando você chega em loja? Não tem preço, né? O produto você não acha, o produto tem no sistema, mas você não acha no estoque, a execução tá mal feita, aí você perde vendas. Então, eu vou mostrar isso para eles. E o cliente oculto ajuda a identificar isso. Outro dia eu cheguei... Marca boa pode falar, né? Outro dia eu cheguei na Diverno. Não sei se vocês já repararam quando vocês vão na Diverno, que eles raspam o sorvete, né? Eu sou aquele cara chato que fala assim, raspa o meu não, né? Raspa o meu não. Aí eu perguntei pra ela, vocês têm meta? Eles têm, olha o básico bem feito. Eles têm 3 metas. Por que ele raspa? Porque tem que dar os 170 gramas que você tá comprando. Sim. Então, ele não tá fazendo nada contra o cliente, ele tá cumprindo o que foi prometido. Eles têm meta de desperdício. Não sei se vocês já perceberam que eles te dão um guardanapo. Né? O guardanapo não fica na mesa. Eles dão um guardanapo. E ninguém pede mais. No geral, as pessoas não pedem mais. Porque acontece o que Durkheim, na sociologia, chama de coerção social. Coerção não necessariamente é negativa. Sim. Então ali ele te educa. Tá, um guardanapo pra você, né? Aí impacta na meta dele de desperdício. Quando ele não desperdiça, a margem dele aumenta. A margem financeira dele aumenta. Porque ele não está gastando dinheiro com aquilo. Outra meta que eles têm, cliente oculto. Eles não fazem o NPS, mas eles fazem o cliente oculto. Então, quando o cliente oculto chega lá para fazer a medição de pessoas, processos... Vocês já repararam que na Diverno, o tempo inteiro, eles estão limpando a vitrine? E tá tudo muito Presta atenção nisso. O tempo inteiro eles estão... Tu chegou lá, botou teu dedo, vem alguém... E tá limpando. Por quê? Quem é a grande estrela da Diverno? O gelato. O gelato não pode ter mancha no vidro. Então eles têm essa meta de cliente oculto e eles têm a meta de faturamento.
O que a maioria dos empresários fazem? Olha só o faturamento. Aqui é de Verno, não sei se o Rodrigo está assistindo a gente, tem o BBF, é o básico bem feito da gestão. Faturamento, porque eu vivo de dinheiro. Sim. Satisfação do cliente oculto, né? E desperdício, que me ajuda no faturamento. Aí você gera conscientização. E a remuneração deles, isso eu já não sei, mas eu imagino que seja associada a essas 3 metas. Então deve ter alguma premiação, algum bônus que, bateu as 3 metas, ganha alguma coisa. Eu imagino. Sim. Eu, como gestor, faria isso, né? Então eu imagino que seja isso. Agora, uma coisa puxando a outra o tempo todo. Você que tá em casa, eu acho que o pessoal em casa, Fernando, tá assim, meu Deus, quanto conteúdo. Anota. A gente falou sobre a questão do cliente oculto e uma outra coisa que eu acho muito importante dentro do negócio é o feedback, né? Uhum. De como você vai receber esse feedback. Só que tem um problema. As pessoas, na maioria das vezes, têm problemas, como propriamente a Raíssa fala muito disso. Se envolvem emocionalmente com a crítica. Com a crítica. Me empresta meu celular? Eu vou te mostrar como responder um cliente insatisfeito. A gente errou, né? Anota isso. A gente errou num processo, e aí a gente tem que reconhecer o erro e a gente fez a Black Friday. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente fez a Black Friday e teve um cliente que caiu no limbo do sistema. Sim, passou. E a gente promete entregar em até 24 horas, deu 24 horas, a gente não entregou. E aí a gente foi responder esse cliente. Metodologia Odoe. Anota a metodologia Odoe. Tá no livro também. Cliente reclamou. Tu acha que o cliente tem sempre razão? Não acho. Não? Não. Vocês acham aí que o cliente tem sempre razão? O cliente, ele não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. Então eu preciso identificar as razões do cliente, entender se faz ou não faz sentido, né? E tratar. Metodologia Odoe. Primeiro, me presta tua caneta. Porque às vezes eu posso esquecer, já tô de idade. Pronto. Primeiro Odoe. Primeiro obrigado. Te agradeço muito pelo feedback que você tá dando, ele é muito importante pra gente. Isso aqui tá no crachá de todos os nossos 500 funcionários. Isso aqui tá no crachá, tá no meu livro, tá no crachá. Você entra em todas as nossas 17 lojas e está escrito nas paredes para que o colaborador olhe. E não precisa esperar gerente, não precisa esperar diretor para tratar. O colaborador pode tratar. Então, perfeito. Muito obrigado pelo seu feedback, ele é super importante pra gente e eu já quero te pedir desculpa por essa falha. Se a gente não falhou, eu já quero te pedir desculpa pelo mal entendido. Porque às vezes não é falha, às vezes só foi mal entendido, né? Uhum. E você vai... Aqui o primeiro O é observar, tá? Observar. E o segundo O é obrigado, né? Desculpa, obrigado. E a gente precisa explicar o que vai ser feito. Olha, agora, para sanar isso, eu vou fazer isso, né? E reparar rápido. Reparar rápido. Essa metodologia, ela é baseada em neurociência. Por quê? Qual é a tendência de uma pessoa que reclama? Achar que não vai ter o seu problema resolvido. Quando você ouve, você já quebra um nível de estresse ali do seu interlocutor, cliente que está estressado. Agora, quando você pede desculpa, de fato, todo o nível de adrenalina cai. Porque ele tinha como expectativa de que você dissesse, não, o problema é seu, não, você entendeu errado, não, a gente não vai fazer isso. E quando você agradece o feedback, você mais uma vez faz um rapport e uma conexão. Olha a resposta que a gente deu. A gente errou e a gente foi lá, né? E colocou assim, boa tarde, senhora fulana de tal, espero que a senhora esteja bem. Me chamo fulano de tal, né? Foi um colaborador nosso que respondeu e faço parte do time de e-commerce. Agradecemos sinceramente por compartilhar conosco o seu feedback. Gostaríamos primeiro de nos desculpar por não conseguir atender sua demanda no momento em que a senhora mais precisou. Queremos assegurar à senhora que estamos comprometidos em disponibilizar o mais rápido possível um entregador até a sua residência de maneira eficaz para concluir a entrega do seu pedido. Já identificamos a falha no sistema, percebe o doezinho todo sendo seguido aqui. Já identificamos a falha no sistema que ocorreu devido a um fluxo da Black Friday e nosso time de especialistas está atuando para que situações como essa não aconteçam com novos clientes. E aí eu já estou assegurando ela que não vai acontecer com outro cliente. Gostaria, como pedido de desculpa, lhe oferecer 20% de desconto na sua próxima compra usando o cupom que é exclusivamente seu. Agradecemos novamente pelo seu contato e obrigado por nos escolher. A gente pediu desculpa, a gente agradeceu o feedback,
Porque se ela não tivesse falado, a gente não ia identificar o erro. Sim. Porque tava no limbo, tava no sistema, mas não caiu pra gente, né? Então foi um problema de operação tecnológica. É que a culpa não foi do humano, foi do humano porque escolheu o sistema. Mas não foi do humano. Mas a gente identificou ali e já corrigiu. Então, isso é uma resposta bem dada. Depois eu vou te mostrar nos bastidores o que um amigo meu me mandou ontem. Ele disse que pediu um sushi ontem e o sushi veio todo revirado. Vixe. Né? E aí quando ele foi falar para esse fornecedor, esse restaurante, o dono do restaurante respondeu: olha, eu sou o dono do restaurante, tô ligando pessoalmente, quero te pedir desculpas, mas não tem o que eu possa fazer porque é iFood parceiro, né? É iFood parceiro. Aí eu disse: meu Deus, que resposta despreparada, pior, do dono. Aí você vê, se o dono tá dando essa resposta, imagina o que o colaborador não tá fazendo? Tu lembra o que aconteceu contigo ontem? Tu falou dos modelos de celular. Conta pra ele essa história. Ontem Recente, quem tinha eu essa tava história? conversando com uma loja, né? Eu tava em busca de um aparelho celular. E aí eles me responderam. E já me responderam sem nem saber qual era o celular que eu tinha interesse. Me responderam com 3 aparelhos celulares que eu literalmente não tinha interesse. E aí eu perguntei: vocês só tem essas opções? Aí o cara simplesmente me mandou o áudio e disse assim: qual é que tu quer? Olha só, isso é normal, tá? Isso é normal. Eu dei uma palestra recentemente, faz uns 2 meses, aqui em São Luís, em um grande shopping, né? O superintendente me ligou: vou fazer uma reunião com lojistas e tudo mais. Eu entrei no cinema, a palestra foi no cinema, né? Eu entrei no cinema e falei assim: quem aqui é dono de loja? Aí o pessoal levantou a mão. Eu disse: vocês estão perdendo dinheiro por causa de vocês mesmos, né? No lançamento deste livro, eu mandei uma mensagem para uma marca premium aqui de São Luís, que eu já sou cliente há pelo menos 5 anos, no WhatsApp. E aí eu falei assim: tem camisa social preta? Ticket médio, mais ou menos R$500. Camisa, R$500 mais ou menos. Aí eu disse assim: tem camisa social manga longa preta? Aí eu tava dirigindo, parou no sinal, escrevi. Aí ela respondeu: boa tarde, preta não tem. Eu olhei, ok, vai vir mais alguma coisa, né? Continuei dirigindo, cheguei, estacionei, subi pro escritório. Eu disse: não veio mais nada, né? Não veio mais nada. Aí eu disse: até o finalzinho da tarde vai vir alguma coisa. Não veio nada. Não veio Mas pra qual ocasião é? Manga longa não tem, mas tem manga curta. Não tem preta, mas tem branca manga longa. Não houve. Vou ensinar uma outra metodologia. Me presta a caneta. Também tá no livro. Gente, metodologia. Rapidinho, Fernando. Pra você que tá em casa, que tá se perguntando: meu Deus, que livro é esse? Onde tem esses mapas? Pronto. Apresento pra você o Fidelizando o Cliente Na prática. E aí tem gente que acha que é chato a leitura, mas ele é todo ilustradinho, ó. Tem todas essas metodologias que eu tô falando, tem aqui. É bem prático mesmo. O pessoal da câmera. Fernando, mostra onde é que o pessoal pode comprar esse livro? Primeiro acessa meu Instagram, Coelho Fernando Falou. Tem lá o link com todos os livros, tá? Você pode comprar na Amazon ou aqui quem é de São Luís, na livraria Amei, lá no São Luís Shopping. Amei Mais, lá no São Luís Shopping. Quem é de fora, tem na Amazon. Pronto. E quem é Amazon Prime, pode ler de graça, inclusive, se for Prime. Olha só. Metodologia OET, né? O que esse cara tinha que te fazer? Primeira coisa, ele tinha que te ouvir. Sim. Percebe que tudo sempre é no ouvir? Para eu atender bem, quem é de vendas, para eu vender bem, eu preciso ouvir bem, né? Quem gosta de falar muito, para eu comunicar bem, eu preciso ouvir bem. Sim. Eu até brinco nos meus cursos de comunicação, que eu falo assim: antes de você ser um bom orador, você precisa ser um bom escutador, né? Então tem que ouvir bem. Primeiro ouvir, qual é a necessidade? Aí você vai entender. Mas você quer esse celular para quê? É pro dia a dia? O que você considera? É mais design? É mais tecnologia? É mais tamanho, né? O que você... É sistema operacional? Você é um Apple maníaco, não é? Né? Você vai entender. Aí você vem pra tratativa. Você vai tratar, né? Sim. O que é o tratar, Fernando? Você vai dar as opções, você vai dar os modelos, você vai dar os preços, você vai dar as condições, né? E aí, cerejinha do bolo, você vai encantar
Faz alguma coisa ali, manda uma cartinha, manda um bilhetinho, manda um brindezinho, né? Pergunta como foi, como é que tá sendo o uso. Aí entra o encantar. É o passo a passo. Outro dia eu entrei numa loja no shopping, gente, eu sou extremamente objetivo, né? E aí eu falei assim, eu quero uma camisa basiquinha, eu usei essa expressão, eu quero uma camisa basiquinha, preta, branca ou cinza. O que é que tu entende por basiquinha? Basiquinha é nada, né? Eu quero uma camisa lisa. Exatamente, sem estampa, nada. Sem estampa, sem nada. Ela me trouxe uma preta com uma frase. Aí eu disse, não. É porque a frase era basiquinha. Se fosse basic, ou se fosse básico, eu ia entender ela, né? Mas não era. Aí eu disse, não, essa não. Tem sem estampa? Acho que fui mais específico agora, né? Tem sem estampa? Aí ela trouxe uma cinza agora, mas tinha um negócio atrás. Tinha uma estampa atrás. Aí eu disse, meu amor, eu quero sem nada. É preta, branca ou cinza, sem nada, né? Aí a dona da loja, que é conhecida minha, foi chegando. E aí, como tá sendo o atendimento? Eu disse, eu quero ensinar uma metodologia pros teus vendedores. Aí eu, faz a roda. Eu disse, faz a roda. E aí eu ensinei o OET pra eles. A gente não tá vendendo bem porque a gente não tá ouvindo bem. A gente tá na ânsia de bater a meta. E aí não vende bem, oferece qualquer coisa. No final do ano, né? Que os vendedores das lojas estão ali super engajados em querer bater a meta de final de ano. Olha só, e aí, pra quem é vendedor e tá ouvindo a gente, pra quem é empresário e tá ouvindo a gente, pra quem tem qualquer negócio e tá ouvindo a gente, vou ensinar como fazer uma venda dentro do OET. Venda tem que ser educativa. Venda tem que ser instrutiva. Outro dia eu tava lá na Terra Azul, de noite, sem colete, porque todos nós usamos colete, né? Eu tava sem colete e fui comprar ração pra Sabrina, né? Sabrina, sigam Sabrina no Instagram, Sabrina Latiu. Eu sou o Coelho, Fernando falou, ela é Sabrina Latiu. E aí eu fui comprar ração pra Sabrina, eu tô aqui com Sabrina no colo, e eu tô ouvindo um vendedor falando com uma cliente, e a cliente, ela vira e fala, ó, meu cachorrinho tá comendo tudo dentro de casa. Aí eu olhei assim, continuei, me aproximei mais com Sabrina, né? Aí eu puxei conversa com ela. Disse, tudo bom? Qual é a raça e tal? Como é o nome? Bonitinho, né? Passei a mão. Aí eu disse, eu posso te dar uma dica? Eu tava sem colete, eu não era Terra Azul nesse momento, né? Eu disse, posso te dar uma dica? Ela disse, pode. Eu disse, ele tem quantos meses? X meses. Eu disse, pronto. Você vai pegar uma orelha de boi, você vai botar a ração úmida dentro dessa orelha de boi e você vai botar no congelador. Quando você sair de manhã para trabalhar, você tira a orelha de boi do congelador, né? E você vai dar para ele. Ele vai ficar lambendo, tá calor, né? Vai ficar lambendo. E quando descongelar, ele vai comer a ração. Então já fez ali o papel nutritivo. E no lamber já vai trabalhar o aspecto da ansiedade. Porque como é filhote, fica só às vezes, então aumenta a ansiedade. Você vai trabalhar o aspecto da ansiedade. E quando terminar a ração, ele vai começar a morder a orelha de boi, que é dura. E aí vai desgastar o dente. Que é um outro aspecto. Ele tá comendo tudo dentro de casa, sofá, meia, almofada, porque provavelmente o dente tá doendo. E a orelha de boi vai fazer esse papel substitutivo. Aí ela disse, aonde é que eu encontro essa orelha de boi? Lembra que eu era cliente nesse momento. Aí eu virei pro vendedor e disse, eu já comprei aqui. Vocês ainda têm? Aí ele levou ela. Olha só, uma venda educativa baseado no OET que faz pro Excel, né? Ela foi para comprar ração seca. Ela saiu com ração seca, 3 potes de ração úmida, um brinquedinho e saiu com as 3 orelhas de boi. Uma para cada pacotezinho de ração. Aumentou o ticket médio, fiz venda cruzada, ensinei algo importante para ela. Vendedor, para de querer... Eu odeio aquele vendedor que vira e fala assim, me ajuda a bater minha meta. Ô, gente! Né? Quando chega agora no posto de gasolina... compra o cheirinho para bater a meta, né? Então, você vai bater a sua meta fazendo uma venda usando o OET e educativa. Hoje, a boa venda é a venda que ensina o cliente alguma coisa. Se não ensinar o cliente não percebe valor. Aí vem aquela história de venda, preço é o que eu pago, né? Valor é o que eu percebo. Aí fica muito intangível. Mas como é que eu percebo o valor? Desse jeito. Ensinando o cliente. Sendo útil para o cliente. Se você não for útil para o cliente, não vai funcionar. Tu acha que qualidade é diferencial? Obrigação. Qualidade é obrigação. Inclusive, é uma das frases que a Raíssa utiliza muito, que qualidade já não é mais um diferencial. Até porque a primeira coisa que o vendedor, o empreendedor vai dizer do negócio dele é tem qualidade.
E aí, qualidade já não é mais um diferencial de forma alguma. Não é. De mercado. Não é. Gente, eu queria que vocês vissem do lado de cá a plateia que a gente já tem aqui. Já tem... Bate palma para todo mundo ver vocês. A gente tem uma plateia aqui. Ó, vocês falaram agora há pouco sobre essa questão da venda, fim de ano, né? Você chegou lá na loja, né? Ok. Como é que faz pro empreendedor contratar? Porque a gente sabe que contratar por desespero não é legal, né? Contratar quando aumentou a demanda. Qual é o momento que eu entendo que aumentou a demanda? Porque a gente sabe que todo dezembro existe um aumento, né, de clientes chegando na loja, e aí muita gente acaba contratando por desespero. Eita, tá vindo muito cliente e não sei o quê. Qual é o momento, qual é o feeling que o empreendedor tem desse momento de contratação para o final de ano, sem errar em colaboradores que não vão prejudicar o andamento da marca, de pessoas que já estão naquela energia. A cultura da empresa. Pronto. O primeiro passo é, se você vai contratar para começar dia 1º de dezembro, você já tinha que estar contratando desde 1º de novembro, né? Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Então, se não deu tempo para esse ano, o próximo já pensa isso. Já pensa isso. Porque você precisa ter tempo para contratar. O grande erro que eu vejo hoje é você contratar... Eu sempre fico com o pé atrás quando alguém me fala isso. Ou arranja um emprego para fulano, nem que seja de vendedor. Gente, vendedor é a parte mais importante da operação. Vendedor é a grande estrela da operação. Quem bota o cliente para dentro? Quem faz o cliente ficar? Quem faz o cliente voltar? Quem faz o cliente indicar? É o vendedor. Então, vendedor, eu vou dar dicas também. Posso riscar teu papel? Já risquei teu papel todinho? Tem até mais papel Quem é gestor ou empreendedor, quando você for contratar, você vai fazer o que a gente chama de mapa de char. O que é mapa de char? Você precisa contratar baseado em competências, habilidades, atitudes e resultados esperados. Vou contratar um vendedor. Quais são as competências que eu espero? O que é competência, Fernando? Conhecimento. Tudo que eu tenho de conhecimento. Então eu preciso contratar alguém que tenha competência em vendas, em combate à objeção, em jornada perfeita do cliente, que tenha conhecimento do seu produto e talvez do seu processo. Sim, eu falei conhecimentos básicos, né, para a função. Habilidade. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas ela não tem habilidade. O que é habilidade? É saber aplicar este conhecimento. Às vezes eu tenho conhecimento, eu sei dirigir. Habilidade, mas eu não dirijo bem. Né? Às vezes eu estudei sobre vendas. Habilidade, eu não vendo bem. Né? Então eu preciso ter competência e habilidade. São dois pontos distintos. Mas, aqui está o pulo do gato. Eu preciso das atitudes. Essa atitude você vai identificar no processo seletivo. Vou falar de Drogazil de novo. Gente, Drogazil não é minha cliente, não ganho nada com Drogazil. Inclusive, se quiser me contratar, fica à vontade. Estamos aqui. Se quiser patrocinar também o Cast Empreendedor. Patrocinar aqui o Cast Empreendedor, fica à vontade. Pronto. Mas outro dia, eu tava conversando com a Natália Martins, você deve conhecer, que é da área de desenvolvimento de pessoas. Sim. E aí a Natália falou assim, eu fiquei tão curiosa como é o processo, porque a Natália faz recrutamento de seleção. Fiquei tão curiosa como é o processo de recrutamento de seleção do Drogazil que eu fui perguntar. E aí uma das vendedoras falou assim, olha, eu acho que o processo é igual, não tem nada demais. Mas eles observam as nossas atitudes. Então, em todo o processo da Drogazil, eles deixam uma caneta cair no chão, para ver se você vai juntar. Eles deixam algo cair no chão, para ver se você vai pegar e jogar no lixo. Ali você mapeia a atitude. Parece uma coisa tão boba, tão besta, mas que diz muito, e comportamento grita, né? Então o comportamento fala muito. Aí você tá mapeando aqui a atitude. Quais são as atitudes que eu preciso para o cargo de vendedor? Eu preciso ter uma pessoa com espírito servil. Eu preciso ter uma pessoa que seja inovadora. Eu preciso de uma pessoa que seja questionadora. Outro dia eu fui contratar uma estagiária e a psicóloga falou assim, meu doutorado é numa faculdade de psicologia, né, na área de desenvolvimento, inclusive de adultos. E aí a psicóloga falou assim, olha, ela tem vieses de rebeldia. Aí eu disse, deixa eu ver a avaliação dela. Aí eu fui ver, li umas 3 vezes a avaliação dela. Aí eu virei a psicóloga e falei assim, mas é um problema ter viés de rebeldia? Ela disse, não. Se for bem trabalhado e associado com as outras atitudes, vai dar certo. Eu disse, eu quero ela. Contrate.
Assim, a pessoa é extremamente fora da curva. Fora da curva. Rebeldia fora né? da curva. Ela entrega muito mais. Eu disse, porra, eu fiz uma excelente aposta, né? Mas não foi aposta, porque eu olhei competências, olhei habilidades, e nas atitudes eu disse, tipo, tem uma atitude que pode ser, se não bem trabalhado, negativa, mas tem várias outras positivas. Vai contratar, olha a atitude. Olha a atitude. Tem um livro do Maurício de Paula, que se chama O A do Chá. Sugiro que todo mundo que é empreendedor leia. O Maurício, ele fala do A, atitude, do chá, né? Sim. Então, ele fala que o A, às vezes, é mais importante que o conhecimento e a habilidade. Porque você pega uma pessoa crua, que tem muita vontade de aprender, que tem muita atitude positiva, mas às vezes não tem a competência. E uma coisa que eu falo muito, é mais fácil você ensinar o conhecimento técnico do que o caráter. É mais fácil você ensinar o conhecimento técnico do que a atitude. Perfeito. Cara, contrata, assim, tem uma vaga, não é uma vaga tão estratégica, contrata atitude. E treina esse cara com conhecimento, habilidade e processos. Ele vai dar resultado. E aí, todo mundo que é contratado precisa saber o seu R. Qual é o resultado que essa empresa espera de mim? Que eu venda mais? Que eu converta mais? Que eu fidelize mais? Olha o nível né? de consciência, né? Aí você entrega o nível de consciência. Qual é o grande erro que eu vejo hoje de empresários? Eles estão te cobrando algo que eles nunca te falaram. Ou que nunca fizeram. Ou que nunca fizeram. E aí, às vezes, só pulando aqui de assunto, mas porque me veio esse insight agora, tem um negocinho chamado incompetência inconsciente. Eu bato muito isso na tecla com todos os gerentes lá da empresa, né? Eu falo assim, gente, gerente é professor. Gerente tem que ser professor. Gerente hoje tem que ser desenvolvedor. O papel do gerente não é só cuidar de processos, o papel do gerente é cuidar de pessoas, né? Então eu tenho que entender se meu time tá bem, se meu time tá feliz, se meu time tá motivado, se meu time não tá com problema em casa, né? Vovó falava antes, você sai para trabalhar, deixa os problemas atrás da porta. Não existe mais isso. Porque o ser humano... Pô, para de falar. Para de falar. Eu falo isso, que não existe essa possibilidade. Não existe, porque a gente é um, né? Eu sou o profissional em casa e sou o ser humano no trabalho. Então eu preciso ter inteligência emocional para equilibrar isso. Mas se eu tiver devendo, se eu tiver com uma pessoa com câncer em casa, eu não vou performar bem. Ou eu não vou performar como eu performava antes. Então entenda o ser humano por trás do crachá. Perfeito. Entenda o ser humano por trás do crachá. Inclusive, a Raíssa, ela tem um treinamento que ela fala sobre independência emocional, né? Que vai além da inteligência emocional, porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa acha que tem inteligência emocional, mas, na verdade, aquela inteligência emocional que ela tem trata-se de uma prisão emocional que ela tem lá atrás com alguma coisa e que ela tá preso nessa emoção e não sabe nem identificar. Que tá no campo da inconsciência. Exatamente. Tá no campo da inconsciência. Então, é muito importante. E muitas vezes eu dou aula de alta performance na pós-graduação. Sim. E aí, você deve conhecer a Roda da Vida, né? Sim. Eu apliquei esses dias a Roda da Vida com os meus alunos. É impressionante como as pessoas como os adultos não se conhecem. E aí, se um adulto não se conhece, o que é o adulto? Né? O adulto, ele é uma projeção de quem foi a criança, né? Sim. Criança que cresceu. O adulto é a criança que cresceu. E nessa projeção de quem foi a criança, você traz um repertório afetivo, um repertório emocional, um repertório cognitivo. O que tudo isso tem a ver com a experiência do cliente? Muita coisa, né? Com certeza. Inclusive, hoje já existe o RH Experience. Eu preciso, enquanto RH, entender... Eu fui diretor da BRH por 2 anos, né? E eu falava muito, gente, experiência do cliente começa com a gente. Experiência do cliente começa com o RH, né? E aí, se eu não entendo tudo que esse adulto, que é meu funcionário, que é meu colaborador, ele foi na infância, eu não vou entender os traumas dele, não vou entender os medos dele, eu não vou entender uma palavra minha que pode ativar um gatilho nele. Eu não vou entender isso. Aí eu vou ter um funcionário frustrado, eu vou ter um funcionário infeliz, eu vou ter um funcionário incompetente inconscientemente. Às vezes uma pessoa comete um erro, e essa aí, independente de trabalho na vida, fala assim, eu paro e vou de fora tentar entender o que causou o erro, né? Murilo Gun fala que o erro e o acerto está num milésimo de segundo.
né? Sim. O que causou aquele erro há 1 segundo atrás, que é o gatilho. Qual foi o gatilho que ativou isso? Mas para esse gatilho ter ativado, precisa ter tido algo que está no teu inconsciente. Pode ter sido teu pai, pode ter sido tua mãe, Perfeito. pode ter sido um trauma, pode ser um estresse pós-traumático que tu viveu, e isso vai impactar, inclusive, no teu atendimento ao cliente. Quando você coloca consciência no erro, que é estudar, perceber o erro, de fato, todo mundo, gente, na vida, se você errou, perceba, estude o seu erro. Existe algo atrás, existe algo por trás Sempre. desse erro. E quando E o você acerto resolve, também. e quando você resolve, né, coloquei consciência aqui e resolvi. Eu entendo quais são os futuros erros que eu não vou mais cometer porque eu botei consciência. Exatamente. E aí uma coisa que, assim, mudou o papo de experiência do cliente para o que Não tem problema. Eu acredito que quem tá em casa tá... Uma coisa que eu sempre falo é que pessoas e ambiente influenciam isso, né? Então, quem tá ouvindo a gente, a pessoa que você convive, o teu meio vai influenciar. E aí você precisa entender por que eu continuo nesse meio. O Mário Sérgio Cortella, Sim. professor doutor filósofo, ele fala, porque ele tem um livro, o título do livro é esse, Porque Agimos Como Agimos, né? Não, mentira, porque fazemos o que fazemos, né? Porque fazemos o que fazemos. Então, eu preciso entender por que eu faço o que eu faço. Cara, olha pra tua infância. Olha pro meio que tu convive. Aí entra o que a gente chama de vieses cognitivos. Perfeito. O que são os vieses cognitivos? É toda a carga psíquica e emocional que eu carrego comigo, né? Sim. Que eu tenho como verdade, porque talvez ninguém nunca tenha virado pra ti e falado assim: ei, para, tá errado, tá feio isso que tu tá fazendo, né? Aí precisa de alguém. Eu sempre que vou dar feedback pra funcionário, pra amigo, eu falo assim: você quer um feedback sincero ou quer continuar errando sozinho, né? Porque se tu quiser um feedback sincero, eu te dou esse feedback. Então a gente precisa de pessoas na nossa vida que nos deem feedbacks sinceros. Muito bom. Olha só, essa questão da carga cognitiva, né? Tem muitas mulheres que falam assim: homem não presta, homem não presta, homem não presta, e defende isso, né? Enfim, algo aconteceu na infância, que em relação ao masculino dela, de referência do masculino, aí ela trouxe pra vida adulta porque não resolveu. E talvez nem tenha acontecido com ela. Mas com a mãe, com a tia, o meio dela. com o meio, Né? exatamente, E ela tomou o aquilo como ambiente. verdade. Exatamente. E aí ela sente uma lealdade, que ela tem que ter uma lealdade com a história dessas mulheres. E aí por isso ela começa a atrair homens que de fato não prestam, porque a busca do ser humano pela razão é gigante. Então eu quero reconhecer o que eu falo que existe. Eu quero validar o Exatamente. que... E aí, agora eu vou fazer aquele gancho pra voltar para a experiência do cliente. Beleza. Tá. Um viés cognitivo dentro da experiência do cliente. Atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Concorda? Não, Não concordo, De porque jeito o nenhum. outro é outra pessoa. eu preciso entender de Mas fato. como é que a psicologia explica isso, né? Eu brinco muito. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na loja de um tio meu, né? E ele virou pra mim e falou assim: atenda o outro como você gostaria de ser atendido. Eu atendia rápido. Porque eu adoro, eu sou muito rápido, muito prático, muito objetivo, então eu atendia rápido. Com 30 dias ele chegou e disse: olha, muitos clientes reclamando do seu atendimento. Tá demitido. Que eu acho que é o pior atestado de incompetência é ser demitido da empresa da família, né? Fui demitido da empresa da família. E aí, depois que eu comecei a estudar psicologia de consumo, eu disse: Ai, meu tio gente. me deu o comando errado. RH Experience. Sim. Meu tio não me treinou direito. O seu Se meu líder tio- mandou errado. Meu tio, se você tá me ouvindo, né? Você me treinou errado, você me deu o comando errado, você não me orientou e não fez avaliação de desempenho. Não me deu um feedback, me demitiu de cara, né? Eu podia até hoje estar traumatizado com isso, né? Podia ter me afetado psicologicamente. Sim. Quando eu comecei a estudar psicologia de consumo, eu entendi, ele me deu o comando errado, né? Porque existem 3 canais neurais em qualquer ser humano. Existe o ser humano visual, que sou eu, visual extremamente prático, né? Extremamente objetivo. Existe o auditivo e existe o sinestésico. O visual, eu, chegando no restaurante, eu vou pegar o cardápio, Vou abrir. quero o número 2, por favor. Ele não precisa de detalhes, ele leu, ele é visual. O auditivo vai pegar o mesmo cardápio que o visual, vai abrir. O que vem nesse número 2? Tá escrito, mas ele precisa, porque o canal neural, desde a infância ele aprendeu ouvindo. Então ele precisa ouvir, né?
E tem o sinestésico. O sinestésico é pior do que o auditivo, né? O sinestésico vai pegar o mesmo cardápio. O sinestésico aprende sentindo, né? Ele é do toque, ele fala contigo te tocando, né? Sim. O sinestésico, ele vai pegar o mesmo cardápio e falar assim, esse número 2 vem com isso, isso, isso. Mas qual é a textura desse molho? Eu posso provar um pouquinho? Que ele aprende sentindo. Aí eu preciso entender o outro. Marketing é entender para atender. Então eu preciso entender o outro para poder dar o atendimento. É o OET, né? Eu preciso observar, entender. Fernando, mas como é que eu percebo isso? O cliente vai te dar sinais. Ele Com naturalmente certeza. vai te dar sinais. O visual, ele vai chegar e vai falar, tem isso, 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 deixa eu ver, ok, eu quero. Ele é extremamente objetivo. O auditivo vai te fazer muitas perguntas, ele vai conversar muito. E o sinestésico, quando ele te abraçar, te tocar, saiba que ele é sinestésico, né? Fernando, e quais são as inovações, as tendências, né, de inovações que as pessoas poderiam adotar, os empreendedores poderiam trazer para dentro da experiência do cliente hoje? O que você olha aí de perspectiva de futuro que esses empreendedores deveriam começar a observar para trazer para dentro dos seus negócios? Eu vou te responder. Mas antes de responder, eu vou voltar no meu movimento do BBF. Maravilha. Então segura essa pergunta. Porque quando a gente fala de inovação e a gente fala de futuro, inevitavelmente a gente vai falar de tecnologia. Então, se você pegar qualquer artigo, qualquer especialista, ele vai falar de inteligência artificial, ele vai falar de TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação. Ele vai falar sobre IoT, que é a internet das coisas. Ele vai falar sobre isso. Então, segura essa informação bem aqui, que eu quero fazer um movimento BBF. Maravilha. Movimento BBF. Esse foi o meu painel. Eu estava agora com Marcos Sarney na AGE. E aí o Marcos estava falando de inovação e eu falando de experiência do cliente, né? O Marcos, que é o diretor executivo da Mirante. E aí eu falava assim, Marcos, antes da gente falar de inovação, a gente precisa falar de coisa básica, né? Ninguém tá fazendo o básico, como é que eu vou falar de inovação? Eu preciso primeiro fazer o BBF. No começo do ano eu tava na Alemanha, e aí eu fui pra Euroshop, que é a maior feira de varejo do mundo, na Europa. E tanto a Euroshop quanto a NRF nos Estados Unidos, eles trouxeram um conceito muito legal esse ano, que é o Back to the Basic, né? Volta pro básico. Não sou eu que estou falando, é a Euroshop e a NRF, que são os maiores eventos do mundo. E todos os empresários que estavam lá estavam focando no Back to the Basic, né? Então volta a fazer o básico. O que é o básico? Eu preciso ter uma boa jornada, eu preciso chamar o cliente pelo nome, eu preciso fazer um bom atendimento, eu preciso fazer um bom pós-vendas, o ideal é o bom pós-vendas, né? Eu preciso tratar bem uma reclamação, isso é o básico. Depois que eu arrumar a casa, que eu fizer o básico, aí eu penso em inovação. Agora respondendo a tua pergunta. O que eu olho para o futuro? Tudo vai ser guiado por digital. Tudo, absolutamente tudo. Multiverso, inteligência artificial, internet das coisas, casas inteligentes, né? E tudo que a gente tem hoje, assim, ainda é básico, tá? Então tudo que a gente tem hoje de chat GPT é básico. A gente está começando a entender o chat. Internet das coisas, casa inteligente, é básico. Alexa, liga a minha luz, ainda é básico. Alexa, toca um som, ainda é básico, né? Então isso tudo vai ganhar uma dimensão. Já assistiu Black Mirror? Já. Vai ser estilo Black Mirror, né? Então tudo isso vai ganhar uma dimensão estilo Black Mirror. Aí a gente já tem muitas coisas que são assim hoje. Então, pega isso e multiplica por 10. Quando vai acontecer? Segundo os especialistas, entre 2030 e 2050. Por que, Fernando? Hoje, não sou eu que estou falando isso, é o IBGE, o Brasil tem 40 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Nossa. Como é que eu vou fazer isso funcionar sem esses 40 milhões de brasileiros com acesso à internet? Agora pega a nível mundo. Eu tô falando só a nível Brasil. A nível mundo não tem esse dado, né? Mas a nível Brasil é isso. Como é que eu vou falar de transformação digital sem isso? Aí tem um outro fator. Analfabetismo digital.
que é o letramento digital. As pessoas hoje não sabem usar um chat GPT. Tem gente que hoje não sabe. Eu imagino que tem alguém assistindo a gente que não sabe o que é o chat GPT. Sim, né? tem muita gente. Outro dia eu que tava sabe. com um professor, meu doutorado é na área de gamificação, né? E aí outro dia eu tava com um professor e eu falando assim, gente, eu uso o chat GPT para fazer alguns estudos e tal. Outro dia eu escrevi um artigo para Mirante com o chat GPT, né? Só fui fazendo a revisão da voz, da marca, tudo mais. E aí esse professor, doutor, né, de uma universidade pública aqui, ele disse, eu dou 0 se eu encontro alguma coisa do chat GPT. Aí eu disse, poxa, tá faltando letramento digital. O cara é doutor, mas ele não se adaptou aos novos tempos, ele não se adaptou. Eu também critico o chat GPT em alguns aspectos, porque sugiro que todo mundo que está assistindo a gente leia Walter Longo. Walter Longo hoje é a maior autoridade no Brasil na área de inteligência artificial. E aí Walter Longo fala assim, para você usar bem a inteligência, que é o chat, você precisa ter uma inteligência. Porque você precisa criticar a inteligência artificial. Se você segue tudo que a inteligência artificial tá te dizendo, ela vai errar em algum momento. Importante. Ela vai errar em algum momento. Outro dia um aluno meu me falou assim, a metodologia Kanban foi utilizada pelo Spotify. E eu sei que não foi pelo Spotify. Eu sei que foi o Google que criou. Né? Porque eu já li, porque eu já estudei isso. Aí eu disse, mas aonde foi que você viu isso? Não, no chat GPT. Eu disse, o chat GPT não é o dono da verdade. O Google veio antes do Spotify, né? E quem criou a metodologia Kanban foi eles, né? Eles foram os precursores. O Spotify utiliza, né? Então você precisa ter esse nível de criticidade. Antes de usar a inteligência, você precisa ter a inteligência. Perfeito. Então, tem mais alguma pergunta pra fazer, Raíssa? Não, eu acho que a gente já deu uma mega aula aqui. Então, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Eu acredito que todo mundo que tá em casa hoje estão assim, meu Deus, eu preciso de mais, que ele venha mais vezes. Aquele gosto de quero muito, muito, Mas muito aí mais. pode seguir, né? Pode conversar lá no Instagram. Coelho Fernando falou. No Spotify, né? Então o podcast Experiência do Cliente no Spotify, que vale lembrar, foi eleito o 3º melhor do Brasil pela Metrics na área de experiência do cliente. Maravilha. Para você que está nos assistindo, já se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha, que ele é muito importante. E também siga o nosso Instagram, Cast Empreendedor, porque eu tenho certeza que você não vai querer perder os próximos episódios também, tá bom? Então, quer deixar as considerações finais, Raíssa? Só muito, muito obrigada. Gente, eu cheguei pra ele e disse, como é que eu faço pra ter você ali no Cast Empreendedor? E na hora ele me respondeu, sem palavras. É o visual. Sem palavras. O visual. Muito bom, muito obrigada pela tua presença. Hoje, Fernando chegou como entrevistado e com certeza vai sair daqui como um dos nossos mentores, né? Porque nós temos muito a aprender com ele. Muito obrigado. Certeza. Muito obrigado pelo convite. Para quem está assistindo e ouvindo a gente, entenda que hoje o grande diferencial dos negócios é a entrega da experiência. Você não vai conseguir se diferenciar no mercado, ter distintividade sem uma boa experiência, sem um bom processo, sem pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? E aí não precisa ser perfeito. Eu falo muito isso, né? A perfeição, ela atrai, mas a imperfeição, ela conecta. Então pode ser imperfeito, mas busque ser excelente. Então, Perfeito. nós vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.